iniciar agradecendo a Jesus, nosso Senhor e Mestre, pelas oportunidades que tem dado a cada um de nós. Que Ele permita aos seus mensageiros atuarem em nosso favor nessa casa, que nesta manhã nos acolhe, para que juntos possamos buscar em seu Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos, uma melhor compreensão na proposta do aprendizado consciente, na busca da autotransformação e de nossa renovação para o bem. Que a vossa paz, Senhor, nos envolvendo este ambiente, e que possamos irradiar em comunhão com a espiritualidade amiga essas energias a adentrarem os nossos lares, a envolverem os nossos familiares, permitindo também, Senhor, que a mesma chegue em todas as regiões do planeta em que habitamos, onde a dor, o sofrimento, ainda presentes em muitos corações, possa chegar para minorar, apaziguar, acalentar seus corações. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim o seja. Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro domingo do mês de setembro. Estamos nos aproximando da primavera, graças a Deus, mas hoje um domingo também muito gostoso, um tempinho convidativo para que possamos estudar a obra Justiça Divina que temos realizado aos domingos aqui no salão. Hoje, capítulo 17, o título Exames. Então, quem tem a obra, quiser nos acompanhar, seja à vontade. Quem não tem a obra e não leu a lição, nós vamos fazer a leitura para familiarizarmos com a proposta de Emmanuel, que vem estudando a obra quarta da Codificação Espírita, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, no dia 17 de março de 1961, foi aberta a primeira parte do capítulo 7, o artigo 33. O capítulo 7 da obra Céu e Inferno traz o título As Penas Futuras segundo o Espiritismo, ou As Doutrinas das Penas Futuras segundo o Espiritismo. E há um item neste capítulo que aborda o Código Penal da Vida Futura, proposta por Kardec e pelos Espíritos Superiores. E o último artigo, que é o 33, fala-nos assim. Então vamos ler a obra Céu e Inferno. Malgrado a diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nestes três princípios. Então nós temos 32 artigos e este é o último, 33. E ele está colocando para nós que dentro do Código Penal da Vida Futura resume-se em três princípios básicos. Quais são eles? Então ele vai dizer assim: o sofrimento está ligado à imperfeição. Toda a imperfeição e toda a falta que lhe é consequente
carrega consigo o seu próprio castigo. Por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é a consequência dos excessos, o tédio, o da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Bom, quais são os 3 princípios que ele aqui vai nos falar em relação a todo o Código Penal da vida futura? Dentre os 3, nós vamos observar imperfeição, sofrimento, vontade. Então nós temos as imperfeições que nós ainda carregamos conosco, espíritos, estamos processando no planeta em que habitamos a nossa evolução. De nossas imperfeições, teremos como consequência o sofrimento ou os sofrimentos, segundo Allan Kardec. E a vontade como uma alavanca impulsionadora de revertermos o sofrimento na análise das imperfeições que nós trazemos, com um objetivo maior, que ele coloca no final: felicidade, vida futura. Para que o espírito alcance o patamar de se encontrar a felicidade nessa vida futura, se faz necessário ainda estagiarmos nas imperfeições que vão decorrer o sofrimento. Mas a vontade entra como elemento fundamental. Porque para que saiamos de qualquer situação, seja ela qual for, se não houver a vontade firme e decidida, fica difícil. Aí o Emmanuel, no capítulo 17, dentro dessa abordagem que foi lida nessa noite, lá na cidade de Uberaba, onde Francisco Cândido Xavier participava, e no final da reunião, Emmanuel nos dava a lição conforme a lição que foi lida à noite, e os comentários dos irmãos encarnados. Ele inicia assim: a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Então é interessante a forma como Emmanuel vai tratando. A dor é um agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Então nós temos uma fisionomia biológica, física, material. E há também a fisionomia moral, que é registrada pelos espíritos. Por exemplo, quando eu olho para o salão e vejo a fisionomia de cada um de vocês, eu não consigo enxergar a fisionomia moral, porque eu estou limitado. E minha visão
também tem limites para isso. Mas à medida que nós vamos trocando experiências na convivência do dia a dia, eu posso ter uma percepção se fulano, ele é uma boa pessoa ou não. Não é assim que nós realizamos e fazemos das nossas relações? Pois bem, se nós conseguimos fazer isso, imagine os espíritos que nos acompanham, que estão conosco, que se relacionam conosco. E aí nós temos dois lados: aqueles que são bons espíritos e aqueles que não querem que nós alcancemos a felicidade. Eles fazem de tudo para que nós fiquemos estacionados nas imperfeições, para termos o sofrimento. Mas ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sentir a dor, seja física, seja moral, seja qual dor for. Como reverter isso? Lembremos que o título da lição é Exames. A Emmanuel continua: o sofrimento é fotógrafo oculto. Fotógrafo oculto. Então imagine alguém que vem e bate uma foto sua. Mesmo? Chega um paparazzo aqui e bate minha foto minha, estampa minha foto nas redes sociais. Ah, o Delano está lá no Lafran, domingo, dia 18 de setembro de 2022. Tranquilo. Assim é a fotografia. Mas e a fotografia oculta? Porque a fotografia é um registro. É um registro em que eu me encontrava aqui, em um dado momento. A fotografia oculta, conforme Emmanuel vai desenvolver, é aquela que estamos exteriorizando a todo momento da nossa atual personalidade. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Então, essa fotografia oculta, que é o registro que os espíritos têm de cada um de nós, na aura que nos envolve, na atmosfera espiritual, do campo energético que nós exteriorizamos, vai deslindar os mais íntimos aspectos da nossa personalidade, situando-os a descoberto. Então não há como fugir. Nós podemos fugir e fingir para encarnados. Para desencarnados, não. Nós temos que ter isso em mente. Então, se alguém comete ou faz qualquer coisa, seja ela qual for, pensando que ninguém irá saber, está redondamente enganado. Mas redondamente enganado. Aí é aquele ditado, né? Ninguém viu, mas Deus sabe. E sabe mesmo. Não tem como fugir. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Olha que coisa interessante, Emmanuel está colocando. A todo momento, nós estamos passando por determinadas situações que são verdadeiros exames, provas.
E essas provas têm como objetivo revelar-nos como que nós nos encontramos, equilibrados ou desequilibrados. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade, a sua saúde mental. Como é que anda a nossa saúde mental? Ah, Adela, mas não sabia que a mente tem saúde. Tem. O espírito tem. O corpo precisa ter. Porque quando se fala de imperfeição e sofrimento, e se nós ainda habitamos um planeta de provas e expiações, a dor estará presente, e conforme coloca-nos Emmanuel, ela será um agente fixador de valor para que a vontade impulsione em nós uma mudança, uma transformação, uma renovação. E ele continua. Não precisa brigar comigo, não. Emmanuel está colocando, tá, gente? Se quiser brigar, vocês vão brigar com o Emmanuel, não é comigo, não. Viu? Vocês vão lá, quando vocês desencarnar, vocês procuram no plano espiritual. Ah, onde é que está aquele moço que escreveu por intermédio do Chico? Né? Se alguém tiver a oportunidade de vê-lo, aí pode questionar. A vida, expressando a sabedoria divina, observando cada um de nós, diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizarmos. Olha que frase. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós. Então, nós estamos sendo observados a todo momento. Não precisa ficar preocupado não, tá, gente? Manter a calma. Porque a gente pensa assim, meu Deus, agora o trem danou. Porque eu não vou nem sair de casa. Estou sendo observado. Mas se você sair ou não sair, não vai fazer diferença nenhuma. Porque os espíritos, eles não batem a porta para entrar. Eles entram. Muitos deles sem saber como. Não sabem como. Mas estão lá. Essa frase, vamos lembrar que Emmanuel, ele está fundamentando-se na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Nada que ele fala discorre do ensinamento do Cristo e do ensinamento proposto pelos Espíritos a Allan Kardec. Em relação ao pensamento, quando ele coloca, estamos sendo observados diariamente para que a vida, ao se expressar, trazendo os exames, as provações, aquilo que nós necessitamos vivenciar, ter a experiência, mas passar pela experiência e avançarmos rumo a um processo de crescimento e desenvolvimento moral e espiritual, obviamente, sendo ainda, e não podemos perder de vista, sendo ainda imperfeitos, infelizmente nós somos. Eu gostaria que ninguém aqui fosse imperfeito, mas eu sou. E eu preciso falar para vocês, vocês são. Nós somos. A humanidade em que nós ainda nos encontramos traz consigo mesma características dessas imperfeições. Latente. Que nós conseguimos observar assim, ó, a olho nu. Não precisamos de um telescópio nem de um microscópio. Aí os espíritos vão responder uma pergunta de Allan Kardec que nós gostaríamos de fazer uma analogia com essa frase de Emmanuel. Está na questão 4,
5, 7. 457 do Livro dos Espíritos. Vou colocar aqui no 4, tá, gente? Se quiser chegar em casa, dar uma Livro dos Espíritos. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais íntimos pensamentos? É a pergunta de Allan Kardec. Então, os Espíritos, eles podem conhecer o mais íntimo dos nossos pensamentos? Resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Olha a colocação da espiritualidade, Allan Kardec. Aí o Kardec, ele não fica satisfeito com as respostas e ele quer saber mais. E aí na 457A, ele pergunta assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Olha que coisa interessante. Eu vou traduzir para quem não entendeu. Vamos imaginar que você tem um segredo em vida. E você mantém esse segredo. E você não comenta com ninguém, nem mesmo com a pessoa mais íntima, mais afeiçoada do seu coração. Essa pessoa desencarna. Ela desencarnou, graças a Deus. Meu segredo está guardado a 7 chaves. Aí o Kardec pergunta, e depois de morta? Esse segredo continua oculto? Como é que vai ser? Essa pessoa nunca vai saber? Como é que será? Resposta da espiritualidade. Certamente, quando vós julgais muito ocultos, quando nós julgamos que alguma coisa está oculta, mas completamente oculta, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Não fica nada escondido. Mas os espíritos não estão dizendo nada de novo a Allan Kardec. Porque há 1850 anos atrás, antes da publicação do Livro dos Espíritos, pegando aqui, 2000 anos, 165 anos, a 1857, de 1857 para trás, Jesus já ensinava, não há nada oculto que não seja descoberto, nem nada encoberto que não venha a ser conhecido, revelado. Jesus já nos deu esse ensinamento, já colocou para nós. Então não adianta fugirmos, não adianta nos escondermos. Necessitamos olhar para dentro de nós, enxergar a nossa realidade e, pela vontade, aí que entra um elemento importante. Termos a vontade de olhar para dentro de nós. Não ocultar nada, nem nos permitirmos a isso. Porque cada ato, cada fala, cada pensamento tem uma consequência. Qualquer espírito pode ler esses pensamentos ou só espíritos mais evoluídos? Veja bem, aí está abrindo assim de uma forma geral. Aqui Kardec, com a espiritualidade, ao nos dizer no Livro dos Espíritos, como nas outras obras, eles alinham o ensinamento dentro de uma forma generalizada. Há situações, dependendo do seu grau de evolução, que um espírito não consegue se aproximar de você ou ler o seu pensamento. Por causa da faixa vibracional
se você mantém uma faixa vibracional regular, fica difícil um espírito querer te influenciar de forma negativa. Ele vai tentar, ele vai fazer? Vai. Você vai sentir algum incômodo? Vai. Vamos pegar aqui o Francisco Cândido Xavier. Ele não estava isento, como nós não estamos isentos, dos ataques de espíritos inferiores. Mas um espírito inferior, ele não consegue adentrar o pensamento de um espírito superior. Mas o espírito superior consegue enxergar claramente aquilo que o espírito inferior esteja realizando. Vou colocar uma cena aqui. Imagine que você está no seu lar, fazendo culto, com seu marido e outras pessoas. Estão sozinhos? Não. Há outros espíritos aqui, participando com vocês do culto. Alguns desses espíritos foram atraídos por vocês ou foram direcionados pela espiritualidade para que pudessem receber algum tipo de energia, de vibrações positivas. Vocês enxergam? Não. Se houver algum médium, pode sentir até um tipo de sensação. Poxa, parece que tem um espírito aqui. Beleza. Você não os vê, mas eles estão vendo vocês. Beleza? Podem ter também espíritos, aqueles que os direcionaram, que eles não conseguem vê-los. Estão desencarnados como ele. Só que eles não conseguem enxergá-los. E podem participar da reunião, formando esses campos vibracionais. E pode ter um espírito que está direcionando todos, sem que esses aqui consigam enxergá-los. Então, esses conseguem penetrar os nossos pensamentos, porque nos assemelhamos, temos sintonia e afinidades. Mas esses aqui não conseguem enxergar os que estão acima. Aí temos a ideia lá do livro Nosso Lar. O André Luiz, numa região umbralina. Ele ouvia e via os espíritos zombando, escarnecendo dele. Mas ele não conseguia registrar no pensamento, nem ver aqueles espíritos que queriam ajudar. A sua mãe, por exemplo, o próprio Clarencio e outros espíritos. Só depois de um tempo de já estar saturado, ele, no arrependimento sincero, faz uma prece sentida, abrindo um campo, um canal para com os espíritos nessa faixa. Porque aqueles que estavam próximos a ele, ele conseguia ver e enxergar. E não havia como ele dissimular o pensamento. Por quê? Vamos voltar aqui na lição. O sofrimento é fotógrafo oculto. O sofrimento dele, pelas imperfeições dele, que gerou o processo desencarnatório, e ele lá no plano espiritual, em uma região, exteriorizava através do seu campo mental, do seu campo emocional, do seu sentimento, do seu espírito, uma energia densa, que os espíritos que estavam na mesma faixa dele iriam zombar e escarnecer, chamando de vários nomes que lá no livro está registrado. Então, está no capítulo 1 lá do livro Nosso Lar. Quem quiser chegar em casa, dar uma lida, ok? Então, os espíritos,
de acordo com o grau em que eles se encontram, o patamar que eles se encontram, consegue visualizarmos e ver o nosso pensamento. Não somente o pensamento, mas as formas, ideias que vamos plasmando na nossa atmosfera espiritual. Às vezes eu não posso, como foi dito aqui outras vezes, consumir o ato, mas eu posso plasmar uma ideia, alimentando essa ideia durante um tempo. E eu posso atrair espíritos que vão chegar próximo a mim por causa desse tipo de ideia, que podem alimentar ainda mais em mim. Daí a necessidade de termos o cuidado. Por quê? O Emmanuel coloca: a vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós, conforme está registrado na questão 457. Os Espíritos estão à nossa volta, diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizarmos. Então, estamos sempre sendo examinados. Sempre. Vou dar um exemplo. Eu saio pela rua. Aí eu tenho uma coisinha de bala. Abro o papel de bala. E caminho e jogo no chão. Normal, natural, num planeta de provas e expiações. Anormal, num planeta mais evoluído. Qual que é o meu papel, o meu dever? Se eu estou com um papel e eu quero desfazer dele, procuro um lixo adequado para jogar. Se não for, deu a ideia. Guarde-o e jogue-o em casa. Não jogue ao chão. E aí, quando eu vejo uma lata de lixo, hoje é muito comum você andar pelas ruas, os postos, a prefeitura colocou aquelas latas para que você deposite o lixo. Você vai e jogue o lixo, tranquilo. Assim em qualquer lugar. Uma coisa simples. Simples. Mas que às vezes, no corre-corre no dia a dia, o impulso, o automatismo, ou alguém está comendo algo dentro do carro e vai, joga lá, joga não sei o que, e joga tudo no chão. Aí esse espírito vai chegar na cidade do nosso lar, como é que ele vai fazer? Se ele traz essa característica de comer, de pegar as coisas, os papéis e jogar. Perceberam? Ah, mas ninguém está vendo. Pior não, pior que os encarnados estão vendo e os desencarnados também estão vendo. É uma característica. Ah, eu faço isso esporadicamente. Ah, eu não vi, eu joguei sem querer. Não, mas se jogou, não pode. É simples, algo simples, bobo, mas que precisamos estar atentos. Porque das coisas simples vão se avolumando para as coisas mais sérias. Ninguém está vendo mesmo. Todo mundo joga, não é assim que a gente fala? A questão que fulano falou, você vai. A gente tem que seguir um só, Jesus. Não há outro. Na terra, não. Aí o Emmanuel continua. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor adquire o melhor. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem, no serviço incansável, para que o bem te revele por meio dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos. Agora, ele chama atenção.
todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura ou entesoura em si própria, toda vez que chamada a exame ou exames na hora da crise. Vou repetir. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si próprio ou em si própria, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Coisa bonita, né? É lindo, é maravilhoso, mas a prática, ela precisa acompanhar a teoria. E é por isso que nós passamos pelo processo de aprendizagem, para, conforme Emmanuel lembrou na primeira frase, fixar esses valores em nós, modificando-nos a existência e buscando no campo da nossa semeadura as boas sementes, para que imperfeições e sofrimentos já não conseguem chegar até nós de uma forma mais consistente. Chegar vai, mas que nós consigamos lidar com as situações que vão se aproximando de nós, nas mais diversas coisas que nós passamos na atual experiência. Então esses são os exames. Até aí está tranquilo, gente? Estamos caladinhos, estamos pensando, estamos refletindo. É isso mesmo? Hã? Bom, nós temos vícios? Nós vamos fazer uma pergunta. Claro. Se ninguém respondeu, porque graças a Deus ninguém tem. Claro. Nós temos vícios? Claro. Não precisa falar os vícios não, tá, gente? Ninguém precisa saber. Os espíritos aqui já sabem. Eu não preciso saber. Mas saibam que há espíritos que sabem dos nossos vícios. Nós temos defeitos? Muito. Alguém quer sair da Terra para um mundo melhor? Eu não quero. Eu quero ficar aqui para acompanhar o processo evolutivo do planeta. Eu espero, né? Não for mandado embora. Você vai embora, já passou. Você tinha vontade, você não quis? Beleza. Aí o Allan Kardec, ele vai fazer uma pergunta, que é a questão 895 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. 895. Postos de lado os defeitos. Então Kardec está falando, ó, nós vamos colocar de lado os defeitos. Então você pega todos os seus defeitos e coloca de lado. E os vícios. Aí você vai pegar todos os seus vícios e colocar também um lado esquerdo e um lado direito. Acerca dos quais ninguém se pode equivocar, nós sabemos. Não há equívoco. Eu sei qual é o meu vício, eu sei qual é o meu defeito. Ah, Belano, eu ainda não sei. Saber, sabe. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí a gente lê a pergunta e fala, mas peraí, o Kardec, acho que ele perguntou errado. Perguntou, não. Ele perguntou errada. Defeito, vício, tem mais algo ainda que possa caracterizar as nossas imperfeições? Bom, vamos ver a resposta dos espíritos. Todo mundo já sabe. Já sabe?
Não. Se sabem, ótimo. Estamos trabalhando. Aqueles que não sabem, vão saber agora. O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Olha. Então a gente enxerga uma pessoa assim, ó, fulano é um homem de bem. Porque ele demonstra isso. Sua fala, os seus atos, a forma como ele se direciona. Todo mundo vai enxergar, nossa, o fulano é um homem de bem. É o que os Espíritos estão dizendo a Kardec. Mas, esse mas é danado, gente. Esse mas é complicado. Cuidado com o mas. Quando nós colocamos o mas antes de Jesus, complica. Então vamos pegar aqui, vamos imaginar. Jesus. Se eu coloco o mas aqui antes, complica. Eu preciso colocar o mas depois de Jesus. Aí eu tiro Jesus aqui. Não é o contrário, gente. Desculpa. Eu estou confundindo. Quando o mas está na frente de Jesus, queda. Quando o mas está antes de Jesus, vitória. Entenderam? Não. Então vamos lá. Nossa, hoje levantei, olhei para o tempo está uma beleza para eu ficar na cama. Lá para as 10 horas eu vou levantar, vou na padaria, vou fazer aquele cafezinho, vou comprar um pão de queijo, um pãozinho quentinho, se achar 10 horas da manhã na padaria, não sei se acha, às vezes costuma achar. Mas, e vou levar para casa, e vou tomar meu café, e vou curtir o meu domingo. Não é isso? Aí, alguém chega e fala, olha, mas Jesus está te convidando a ir para o Lafran. Mas Jesus está te convidando a ir para o Lafran. Ótimo. Beleza. E se for o contrário? A pessoa vai fazer algo e ela pensa assim, nossa, saí daqui, tinindo, aprendendo, que os espíritos estão me observando, e agora eu vou fazer diferente, aprendi com Jesus, estou aprendendo com os espíritos, vou para casa, e vou chegar em casa, e hoje vai ser um domingo espetacular. Espetacular. Né, Renaildo? Aí o Renaildo chega em casa, domingo, para antes. Renaildo e Anjo. Chega em casa domingo tranquilo, sossegado. Almoçam tranquilo, sossegado. E de repente, ele vai sentar na frente da TV e vai ver o jogo do time que ele torce. E o time que ele torce perde. De balaiada. Aí o Renaildo, que de manhã estava aqui recebendo todo o amparo vibracional, se deixa levar
pelo momento de um jogo, onde as emoções vão se aflorar, e começa a xingar. A Ângela, Renaildo, tá xingando? Palavrão é esse? Você foi no Lafran hoje? Você escutou Jesus? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, Renaildo. Mas eu tive Jesus um tempo, mas agora eu esqueci de Jesus. Ou seja, na hora que você começou a se projetar, tudo aquilo que você estava em mente, você não colocou. Você colocou atrás. Mas Jesus falou isso com você, Renaildo. Eu disse, nossa, eu esqueci. Porque não é Adelante, está falando, é o Jesus. Porque eu estou aqui em nome de Jesus. Quem nos fala é o Cristo. Não é Kardec, não é Emmanuel. Nós estamos apenas reforçando aquilo que Jesus nos ensinou. Então tenhamos cuidado com o mas. Então quando o mundo nos convida, e o convite é tentador, Jesus me chama. Não posso. Precisamos ser firmes. Porque caso contrário, nós continuamos dentro disso aqui, ó. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem? Questão 895, a resposta. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que quando se panteteia, todos o admiram como se for um fenômeno, como se fora algo fora da normalidade. É algo anormal. Então o que os Espíritos estão nos ensinando? A tomarmos o cuidado com o nosso interesse pessoal. Ele pode nos afundar. Ah, Delano, mas então eu preciso combater os vícios, os defeitos, os interesses. Agora precisamos. Necessitamos. E é preciso ter uma vontade muito firme. Porque as imperfeições, elas nos puxam. Mas puxam mesmo para baixo. E o sofrimento é consequência. Acompanha. Mas a dor, conforme propõe Emmanuel, é um agente fixador para nos modificar. Para que nós possamos mudar. E é por isso que é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 9, item 7, de um espírito amigo que diz assim: a dor é uma bênção para os eleitos. A gente lê a mensagem e pensa, quer dizer que a dor é uma bênção? Nesse campo de visualização, sim. Dor é uma bênção. Aí o sofrimento, precisa eliminar. Como? Substituindo as imperfeições pelo meu
autoaperfeiçoamento. Pelo nosso autoaperfeiçoamento. E como é que nós vamos fazer isso? Nosso dia a dia, conforme coloca Emmanuel na lição. São exames. A vida expressando a sabedoria observa cada um de nós diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizarmos. É um convite. É um convite. Então, precisamos iniciar conosco o autoaperfeiçoamento a fim de eliminarmos interesse pessoal. Isso é sério. E nós não vamos nos desfazer do interesse pessoal tão rapidamente. Ainda demoraremos alguns séculos. Diga-se de passagem. Nossa, Delano, você está sendo muito desanimador. Eu estou achando que nós já vamos passar por essa fase. Não é tão simples. Por quê? Dentro do nosso inconsciente está registrado todos os vícios, todos os defeitos e o interesse pessoal. Nós agora estamos aqui, ó. O que é o consciente? É que Emmanuel coloca na primeira frase para nós. A dor é o agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Então, o nosso consciente, a nossa personalidade atual, exterioriza aquilo que ela já conquistou. Está tudo aqui, ó, gravado. Alguém lembra? Pode ser passado, pretérito. Passado representando a atual existência, pretérito existências anteriores. Nós não sabemos o que fizemos, de bom, de ruim, que tipo de relação tivemos. O que estamos tendo consciência hoje é que há reencarnação. Estamos reencarnados, nós aqui. Mas há uma quantidade de irmãos que estão sem um corpo, que desencarnaram e estão para reencarnar. O que será melhor? Reencarnar ou desencarnar? O que vocês acham? O que é melhor para o espírito? Desencarnar ou reencarnar? Hã? O que vocês acham? Depende do ponto de vista. É que sinuca de bico, hein? Nossa Senhora! Olha, talvez é difícil nós classificarmos de uma forma generalizada, porque cada individualidade ela tem a sua conquista, a sua formação, o seu grau de relação, mas numa análise mais profunda, talvez reencarnar seja pior. Por quê? Porque eu desencarno. Mesmo que eu chegue lá no umbral, só no umbral. Aí eu estou lá no umbral, abro os meus olhos. Começo a escutar um punhado de voz. Está meio esquisito. Uma região de penumbra. Ixi. Uai, esse aqui não é meu quarto, esse aqui não é meu quarto. Cadê meus livros? Não está comigo. Eu vou trabalhar, não consigo trabalhar. Mas que dia que é hoje? Não, hoje é 18 de setembro? Não. Que dia que é hoje? Não sei. Aí você está desencarnado. Então você fica sem noção. E eu lá na região umbralina.
Sei quanto tempo. Aí eu lembro, né? Gente, vou fazer uma prece. Aprendi sobre isso. Eu vou fazer uma prece. Faço uma prece e faço prece e nada. Porque a prece sai da boca para fora. Até que eu me arrependo sinceramente e faço uma prece. Aí chega o irmão. Ô, Delano, dificuldade essa sua, hein? Imagina, pelo amor de Deus. Mas o que aconteceu? Você desencarnou, já tem 30 anos que você desencarnou, você está até hoje aí. Já passou isso tudo. Assim, já, meu Deus, perdi 30 anos, perdeu. Agora vamos. Aí eu vou. Sou levado. Porque o tempo passa, a gente nem percebe que passou. Como o André Luiz, ele tomou um susto. Quando soube que já tinham passado 8 anos. Chego lá numa região e vou ser acolhido, vou me adaptando e vou trabalhando. E aí chega ô, Delano, você está aqui, tô. Mas você chegou aqui em quanto tempo? Você vai falar com a pessoa, tem 30 anos que eu desencarnei, estou chegando aqui agora, mas eu não acredito. Pois é, tranquilo, mas e para reencarnar? Aí, não é tão simples reencarnar. A gente pensa que é, mas não é. Vai ser feita uma análise. Quem serão seus pais? Quem serão seus filhos? Estão reencarnados? Estão. Eles têm uma programação? Tem. Que tipo de programação? Você vai se encaixa nela? Pode acontecer que os meus pais futuros ainda não estarão reencarnados. Irão reencarnar. Irá no plano espiritual. Ixi, então preciso conversar com eles. Eu vou lá conhecer os 2 espíritos. Ó, vocês reencarnam, pelo amor de Deus, vocês me recebam lá. Vocês não deixam fazer aquilo, não me deixam fazer isso. Quando eu tiver 6 anos, me levam para a evangelização. E se eu chorar e bater o pé, vocês me pegam pelo braço e não escuto os psicólogos falar que não pode levar, não pode impor, imponha. Me leve. Porque eu preciso. Eu, Delano, espírito, preciso. Não, pode deixar. Nós vamos ser firmes. Então tem esse detalhe. Aí eu reencarno. Mas aí eu já estou colocando que meus pais serão espíritas. Só que eles reencarnam numa família que não é espírita. E desde a mocidade direcionam para uma outra filosofia, outra doutrina religiosa. E aí eu reencarno. E meus pais vão me levar para uma outra filosofia que não seja espírita. E eu achando lá, planejei que seria espírita. Não serei. E aí, terei outros irmãos. Vou crescer. Vou desenvolver as habilidades. Vou chegar à idade da juventude. Completei 18 anos, agora acabou. Sou dono do meu nariz. Ninguém manda em mim. Não é assim? Às vezes, o inconsciente. Essa consciência atual foi a que eu recebi do berço. Pela educação que os meus pais me ofereceram. Ah, e se fulano não tiver pai? Lei de causa e efeito. A cada um em conformidade com as suas obras. Porque eu posso reencarnar, meus pais desencarnar, ficar órfão. E aí? Quem cuidará de mim? Então, olha como que reencarnar não é tão simples. Até eu chegar à idade adulta e conversar com a minha consciência, uma necessidade de mudar, quanto tempo vocês acham que gastou aqui? Eu fiquei 30 anos no umbral. Conheci meus pais lá. Eles vão reencarnar, vão crescer, vão desenvolver, até eu chegar, até eu crescer. Mas aí eu consegui crescer, estou reencarnado, estou no Lafran, com a consciência, já entendendo que eu preciso modificar meus vícios, meus defeitos e meu interesse pessoal principalmente. Porque o alto, que é o superconsciente, jorra
para mim como um orvalho a fecundar o meu campo mental, psíquico, a fim de que através dele eu possa iniciar o processo de transformação. Eu preciso me alinhar com ferramentas, vontade. Então, a importância da reencarnação, a importância das provas, dos exames, a importância que temos que dar a tudo que chega até nós e temos uma análise mais profunda, não superficial. Porque eu não sei o que está por detrás daquilo. Agora, eu preciso estar consciente de como eu vou agir e reagir diante das situações que vão se apresentando. Então isso é muito sério. Porque nós estamos falando de mudança, de transformação. Primeiro pessoal. Mas lembra lá do papel de bala que eu joguei? E eu lá em nosso lar, que mãe dera tivesse nosso lar, né? E aprendi lá, meu filho, você não pode jogar lixo aqui, não há. Curiosidade, os espíritos desencarnados produzem lixo? Olha que coisa interessante. Nas cidades em que se encontram? Não sei. Se eu sei, esqueci, não lembro. Aí eu estou projetando que eu estava lá, eu não sei de onde que eu vim. Porque pode acontecer que nem do umbral eu saia, nem do umbral eu saio. E de lá já vem direto para a terra. E aí? Ah, mas isso é possível? É. Lá em nosso lar, a mãe de André Luiz disse para ele assim: ó, meu filho, eu vou reencarnar. Por quê? Cheguei agora, você tem 8 anos que você está aqui, agora que você conseguiu me ver. Mas eu preciso reencarnar. Para quê? Ajudar seu pai. Está nas regiões ubralinas. O pai de André Luiz reencarnou direto às regiões ubralinas. E quando nós nos reencontrarmos, vamos tecer laços de afetividade, vamos casar, que eu tenho que o ajudar. E para ajudá-lo, eu preciso também ajudar as 2 irmãs que estão vinculadas a ele. Quem eram? As amantes do pai de André Luiz quando ele estava encarnado. Quando a mãe de André Luiz desencarna, ela fica sabendo que nada ficou oculto. O marido tinha relações extraconjugais, fora do casamento. 2. Que isso, mano? Não acredito que a senhora vai reencarnar. O meu pai ainda vai receber as 2 como irmãs, ou como filhas. Vou. Olha o pensamento dela, olha o consciente dela. Aí ela reencarna. O pai também reencarnou. Depois, as outras vieram como filhas. Você acha que as filhas da atual reencarnação, da mãe de André Luiz, do pai de André Luiz, ia ter mais afinidade com quem? Com a mãe ou com o pai? Por quê? Laços passaram. Mas que na atual reencarnação precisam ser renovados, ser modificados. Daí, tomarmos o cuidado. Nós não sabemos que espírito já fomos. O que sabemos é o que poderemos ser, anjos. Não sabemos quais os espíritos e vínculos estão conosco. Ah, minha esposa, minha mulher, meu marido, minha filha, meu filho, meu vizinho. Sabemos que tipo de relações tivemos com eles no passado. O que sabemos é que necessitamos trabalhar fraternidade, respeito, amorosidade uns para com os outros. E mesmo que os pais, os filhos, os parentes façam tudo para nos tirar
do equilíbrio, mantenhamos firmes na nossa posição, como sentinelas do Cristo. Por quê? Todos irão desencarnar, todos irão chegar no plano espiritual, e todos verão se foram aprovados ou reprovados no exame da atual reencarnação. Dessa vez eu espero que eu chegue lá com 61, né? Se a média for 60. Porque agora já tem escola com 70, não é isso? A medida que nós vamos evoluindo, vai apertando, né? Agora é 70. Talvez quando eu desencarnar e reencarnar de novo vai ser 80 a média. E aí por aí vai. O nosso consciente atual necessita estar em harmonia consigo mesmo. É o ensinamento de Jesus. A reconciliação com o adversário. Somos o adversário de nós mesmos, ou não somos? Então, quando alguém chegar e dizer assim para você, desculpa, tá, Renaildo? Renaildo, como é que tá o jogo aí? Você acredita? Você acredita? Ele vai falar, Ângela, aposto não. Você acredita, meu amor, que o nosso time está perdendo? Mas eu não estou nem aí. Você quer que faça uma coisa? Não, eu queria pedir se você pode lavar as vasilhas para mim. É para agora. Para agora. Tu está perdendo, eu vou lá lavar a vasilha. Olha que coisa maravilhosa. Não seria bom? Não é assim que funciona? Não é assim? Por quê? Mudança. Mudança. Amorosidade. Respeito na relação. Precisamos ter. E lembrem-se, se os espíritos nos observam, antes dos filhos estarem encarnados, foram espíritos a nos observar. A estar do outro lado e dizer, será que eles vão conseguir fazer com que eu consiga vencer nessa atual existência? Será que eles terão condições de me ajudar? Olha a importância. Perceberam? Os nossos pais tiveram a oportunidade. Nós estamos tendo as nossas. Os nossos filhos terão as deles. E pode ser que nós retornaremos na terceira ou quarta geração, conforme está lá no Antigo Testamento. Reencarnação. Não percamos a atual reencarnação. Por nada nesse mundo. Mas por nada nesse mundo. Pode o mundo cair do seu lado, mas mantenha-se firme. Trabalhe em você a sua fé. Trabalhe em você a capacidade de enxergar no outro que, se ainda ele traz uma dificuldade, você será sensível a essa dificuldade, tentando ajudá-lo, auxiliá-lo, mas não se envolvendo emocionalmente, senão você vai se perder. Não traga para a sua casa, conforme ensinou Jesus, os inimigos. Mantenha-a limpa, adornada, para que o alto, ao chegar, encontre vigilante. Mas o nosso tempo se esgotou. No livro Céu e Inferno, dentro do Código Penal da Vida Futura, imperfeição, sofrimento, vontade. A nossa vontade pode modificar tudo. Mas a nossa vontade deve estar alinhada à vontade de Deus.
seja feita a vossa vontade e não a nossa, na terra como no céu. Ensinou-nos Jesus. Lembremos disso. Então vamos fazer a nossa prece final. Alguma dúvida, gente? Uma colocação? Pedir desculpa ao casal, tá? Que serviram de grandes exemplos, né? Fernando, aperta o USB. Aqui mesmo, né? Ver se eu enxergo. Eu não estou chegando de perto, vocês acreditam? Mas de longe eu enxergo bem. Dá o play? Não. Você vê, de perto eu não estou enxergando. Né? O que eu tinha que enxergar de perto, a mim mesmo, né? Mas de longe enxerga uma beleza. Estou enxergando os outros, mas a mim mesmo não estou enxergando. Então, neste momento, nós vamos rogar a Jesus, nosso irmão maior, mestre de nossas existências, de nossas vidas, neste planeta escola, neste planeta de aprendizagem, neste planeta onde temos, Senhor, as oportunidades de desenvolvermos os nossos potenciais, a fim de colocá-los de acordo com a Tua vontade, em nome do Pai, a favor daqueles mais necessitados do que nós, somando com os Espíritos Consoladores. Saibamos, Senhor, ser essa mensagem viva de fé e esperança a tantos corações, para que a paz, para que a luz maior, para que o amor se faça presente em nossa humanidade. Assim sendo, Jesus, amigo, estamos agradecendo por todas as bênçãos e vos rogando que esteja em nossos corações, alimentando com o pão que nos oferece, pois vós mesmos ensinaste ser o pão da vida, que nos sacia para toda a eternidade. Nós estamos com Jesus. Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim o seja.